Amrão e Joquebede. Estes são os pais de Moisés. Êxodo capítulo 2 nos relata a sua maravilhosa história, ainda que a parte feminina deste casal se destaque na liderança do lar. Isto não nos surpreende, visto que Joquebede era a tia de Amrão. Êxodo capítulo 6, versículo 20, não encontramos nenhum indício de que Amrão não correspondia à responsabilidade que lhe era devida nesta pequena família no Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 23 nos diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqueles que dentre nós já viveram em um país dominado por uma orientação inimiga sabem apreciar a maravilhosa ousadia deste casal, temente a Deus, que não se amedrontou pelo decreto do rei. Foi uma confiança de sua fé, mas sabemos que este é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. E como Deus honrou sua fé. Mais tarde, cada um de seus 3 filhos estavam a serviço de Deus em uma eminente posição. Que incentivo para os pais de hoje estejam ousadamente ao lado de Cristo, contando somente com Ele, sem temer os homens. Isso reverterá em benefício de seus filhos. É certo que tal fé hoje também será honrada, como foi nos dias de Amrão e Joquebede. Mas Joquebede ainda nos ensina uma outra lição. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no rio Nilo. Joquebede obedece ao rei. Ela reconhece que a ordem do rei também se aplicava a seu filho e o joga no rio, porém protegido em uma caixinha, de modo que nem sequer uma gota daquela água de morte pudesse tocá-lo. E Deus recompensou ricamente a sua fé. Todos vocês conhecem a história. A filha do rei recolhe a criança e a irmã do bebê corre para chamar uma ama, que, aliás, é a própria mãe da criança. Qual não é a sua alegria ao receber o pequeno das mãos da filha do rei, ainda que já não vá criá-lo para si própria, porém, para aquela que o salvou? Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Nossa situação é parecida. Os pais crentes têm o privilégio de reconhecer que o filho que Deus lhes deu está sob a sentença da morte. Mas há um outro que se antecipou à morte, o qual passou pelas águas da morte. Com este podemos contar para a salvação de nossos filhos. E ele também diz: toma esta criança e eduque para mim, eu te darei tua recompensa. Se em verdade procurarmos criá-lo para ele, então nos daremos conta que ela já não nos pertence mais.